tarde, eu sou Napoliane, sou médica radiologista e sou residente lá no Horto Regem. Vou apresentar alguns casinhos, bem rapidinho. Então, o primeiro caso é um paciente de 65 anos que estava jogando tênis e sentiu um estalo na porção baixa da panturrilha. Ele procurou atendimento e ele teve o teste de Thompson positivo para a rotura completa do tendão de Aquiles. E esse paciente, ele procurou o instituto porque ele não queria fazer cirurgia. Então, essa é a primeira ressonância do paciente. Então, dá para ver que foi uma rotura completa mesmo, tendão de Aquiles. Só desenhei aqui porque algumas pessoas não são radiologistas, então, só para exemplificar o gap da imagem. Então, o que foi proposto para esse paciente? Nós fizemos uma sessão de BMA com sinoles no gap e ondas de choque, terapia por ondas de choque. Depois foi feito outras sessões de 15 em 15 dias. A gente não respeitou o intervalo de 20 dias, mas por conta da logística desse paciente. Então, nós fizemos o IPRF nas outras sessões, não mais intralesional, mas em forma de mesoterapia, associada a terapias de ondas de choque. E depois, fomos acompanhando esse paciente com imagem de ultrassom, fizemos numa quinta sessão, nós fizemos mais uma sessão, ou seja, 2 sessões de BMA, e o ondas de choque foi feito semanalmente. Então, o desenvolver desse paciente, eu queria frisar o SODIMER, que é o que a gente prega lá no Instituto, que é você colocar no paciente, empregar essa sigla, que é o sono, a dieta, o metabolismo, trabalhar o microbioma, ver as medicações em uso, os exames e a reabilitação. Então, como todos acabaram de discutir aqui na mesa, a medicina regenerativa, ela não é só usar as células para curar uma lesão, mas sim o tratamento do paciente como um todo. Então, esse é o ultrassom do paciente, logo alguns dias após a primeira infiltração, a gente vê o tendão, o paratendão e a indentação da gordura no gap da lesão. Eu só vou passar rapidinho, porque depois tem outros casos, né? Então, no decorrer desse acompanhamento, foi muito visível a aproximação dos cotos desse tendão com a terapia biológica. Isso foi no decorrer das semanas, a gente ia fotografando para poder registrar a evolução desse tendão. Olha o tamaninho do gap agora. Essa é a ressonância do paciente, em torno de mais ou menos uns 90 dias. Isso, desculpa. E essa é a última ressonância do paciente por torno de uns 100 dias do início do tratamento. Exemplificando o ganho de função desse paciente. Então, vamos para um segundo caso. Eu trouxe 3 casos que eu vou exemplificar bem rapidinho sobre o tendão de Aquiles e um último caso, que é o quarto caso, que é um caso bem especial e eu vou falar a respeito dele, sobre o que ele é na hora. Bom, esse é o segundo caso do tendão de Aquiles. Esse é um paciente que ele rompeu numa partida de futebol e o interessante desse caso é que ele fez uma rotura na inserção. Ele tinha um radilung e fez a rotura ali. E outra coisa interessante é que esse paciente ele demorou para começar a terapia. Então, do diagnóstico até ele vir começar a tratar, teve mais ou menos 1 mês e meio aí de intervalo. Então, essa é a ressonância dele de início. Você vê que a ruptura foi bem insercional. Então, é um caso bem difícil por ser insercional. Ele fez a mesma terapia que o paciente anterior, uma sessão de BMA com sinoles e ondas de choque semanal e o IPRF em forma de mesoterapia de 15 em 15 dias. O tratamento realizado. E exemplificar sempre que todos esses pacientes, a gente
bate na tecla do SODIME. Sono, dieta, trabalhamos o metabolismo e a reabilitação. Esse paciente, ele era um paciente que ele não foi para a cirurgia porque ele tinha um risco cardiológico aumentado. Era um paciente que estava com o metabolismo todo alterado, ele era fumante, inveterado, ele estava super estressado, ele teve essa rotura, é importante associar também a lesão com os fatores emocionais, porque ele teve essa rotura justamente numa semana que ele estava separando um casamento de 30 anos, teve que sair de casa e teve essa rotura. E esse paciente, com todos esses fatores, a gente ajustando sono, dieta, metabolismo, ele teve muito sucesso no tratamento. Então, esse aqui é o pós do paciente. Esse é um caso cedido por um aluno lá do OrtoRegen, que eu ajudei ele com o tratamento. Então, o paciente de 37 anos que rompeu o tendão de Aquiles numa partida de futebol, fez o mesmo tratamento que eu já falei, e esse é o antes e o depois do tendão de Aquiles desse paciente. Ele começou o tratamento no 2º dia após rotura, então o teste de Thompson é positivo. Com 21 dias de tratamento, ele já esboça os movimentos. E no 45 dias de tratamento, você já vê que ele tem um pouco mais de amplitude de movimento. Importante frisar sempre que os nossos pacientes, o que a gente vê na evolução, a gente fica ansioso para ver uma imagem, para ver um ganho de imagem. Mas o que a gente vê sempre é a melhora funcional antes da melhora radiológica. Isso é o mais importante para os nossos pacientes. Esse é um caso muito especial para mim, né? É um caso que, quando eu sentei aqui, eu vi várias pessoas questionando sobre paciente inflamado, meta-inflamação, e esse é um caso que a melhora que vocês vão ver foi uma melhora antes de qualquer infiltração, onde a medicina regenerativa, abordando esse SODIME, trouxe um ganho de função ao paciente. Então, esse é um paciente de 44 anos, que ele chegou para a gente com dor e inchaço nos joelhos, e pior no direito, na escala analógica de dor, ele tinha uma dor nível 9, e com perda funcional. Ele chegou extremamente estressado, ansioso, sono ruim, acima do peso, e a história pregressa dele é que ele tinha feito uma lesão numa partida de futebol, né? Ele era praticante de várias atividades físicas, isso ainda muito jovem, ele passou por 2 cirurgias, né, por lesão de menisco, artroscopia, e fez uso rotineiro de anti-inflamatórios por toda a vida. Ele realizou diversas infiltrações com ácido hialurônico durante a vida, para melhorar esses sintomas. E da última infiltração, que foi em outubro do ano passado, ele evoluiu com uma dor intensa depois de uma atividade física, e isso desenvolveu um quadro inflamatório muito grave, e ele teve que fazer uma limpeza no joelho. Dessa cirurgia, ele evoluiu com uma infecção hospitalar, e desde então ele teve que fazer várias outras limpezas, e culminou com que ninguém quisesse mais mexer nesse paciente. Então, ele fez antibiótico de largo espectro, enfim. Quando ele chegou para a gente, ele chegou com muita dor, né? Limitação, e ele estava ansioso para que a gente fizesse alguma coisa, porque ele foi indicado, então, quando o colega indica assim, vai lá que vão tentar resolver o seu problema. Então, a primeira coisa que a gente pensou em não colocar, em não infiltrar, não colocar nenhuma agulha naquele joelho, antes de saber se não tinha realmente nenhuma bactéria ainda que pudesse nos trazer algum problema. Então, a gente empregou o SODIME, trabalhou muito com sono, dieta e o metabolismo desse paciente. Então, essa é a termografia inicial do paciente. A gente vê uma hiperradiação intensa no joelho esquerdo.
Na ultrassonografia, ele tinha um moderado derrame articular, ele tinha um espessamento sinovial, ele tinha sinais de artrose, e a ressonância era compatível com a ultrassonografia, a ressonância que ele trouxe. Então, qual que foi o tratamento proposto para esse paciente antes de mais nada? O preparo do solo. Então, isso que a gente frisa muito lá no OrtoRegen, é você preparar o ambiente para receber as células. Nada adianta você colocar o melhor produto que você tiver, ou a gordura, ou o PRP, ou células da medula óssea, se você não tiver um solo preparado para isso. Então, a dieta que a gente passa para os nossos pacientes é basicamente retirar lácteos e derivados, álcool, trigo, glúten, aumentar a ingesta de proteína e diminuir a ingesta de gorduras. O nosso protocolo padrão que nós desenvolvemos para a maioria dos nossos pacientes é o tratamento do microbioma. E por conta da disbiose, nós fizemos vários estudos e tem estudo publicado, inclusive do grupo, correlacionando a disbiose intestinal com o desenvolvimento da osteoartrite. Então, a gente trata o nosso paciente com esse triângulo que o Dr. Fábio Lana, junto com os professores, desenvolveram, que é o uso do flagil em baixas doses por um longo período, a glutamina em altas doses e o vinagre de maçã. Há várias publicações falando sobre o vinagre de maçã, que ele é um antifúngico e um antimicrobiano potente para o nosso intestino. No sono, o que a gente fez com esse paciente? Nós usamos um ansiolítico e um antidepressivo em baixas doses, um relaxante muscular, um anti-inflamatório em baixas doses e a famotidina para intolerância gástrica. Por 30 dias, depois a gente trocou essa fórmula tirando o meloxicam. A gente também ajustou o metabolismo desse paciente. Nos exames laboratoriais, no inflamograma que ele nos trouxe, ele tinha uma homocisteína muito aumentada. Então, a gente usa essa fórmula com a piridoxina, metilfolato, a metilcobalamina, o SAMI, para regular esse ciclo da homocisteína. E aí a gente aproveita e usa a fórmula para colocar algumas coisinhas para o sono, né? O magnésio, o GABA, a melatonina. Ele também tinha um ácido úrico muito aumentado, então a gente fez uso do Ziloric. E a gente também, nesses pacientes metabolicamente desajustados, a gente usa uma fórmula que é o Metabolic Regen, que ele acelera o metabolismo e diminui a insulina basal. Ele é basicamente feito de morosil, L-carnitina, triglicerídeo de cadeia média, ele é desenvolvido junto com uma farmácia de manipulação que nos ajuda lá. Bom, outros procedimentos que não infiltração, né, que nós utilizamos nesse paciente foi as terapias físicas. A única coisa no início que nós fizemos de infiltração foi uma hidrodissecção da cicatriz do joelho direito, e isso liberou muito o movimento desse paciente. Então, a gente usou muitas terapias físicas, ondas de choque, o campo eletromagnético, e o paciente chegou para a gente assim, para 90 dias depois, sem fazer biológico. Então, eu trouxe esse caso porque eu julgo ele muito importante no controle do metabolismo e no preparo do solo, para que a gente possa começar as terapias celulares. Então, a termografia, o acompanhamento termográfico, com o passar do tempo, ele foi melhorando aquela inflamação que ele tinha no joelho. E falar também que o paciente com dor, ele é um paciente que realmente ele dá trabalho. Mas o que esse paciente busca? Qual que são as expectativas do paciente quando ele busca ir um tratamento com o seu médico? Esse paciente, ele era um paciente ativo, que praticava muita atividade física, e antes dessas cirurgias, ele tinha programado uma viagem para Jerusalém. E ele já estava triste, ansioso, depressivo, que ele não ia realizar esse sonho. E o que a gente busca com essa foto? O que eu busco com essa foto? Mostrar que nós somos realizadores de sonhos quando a gente ajuda o paciente. Então, nós temos que pensar no que
no que esse paciente está querendo quando ele te busca. Então, há uma frase muito legal que o Dr. Fábio sempre usa, é quando aquele paciente está com dor generalizada, e ele pergunta assim, se eu tivesse uma lâmpada mágica, o que você pediria hoje? Quais são as suas expectativas com o nosso tratamento? É a realização de um sonho. Então, ele subiu uma altimetria que eu não sei nem dizer e conseguiu realizar a viagem dos sonhos. Então, as palavras do paciente. Eu não tenho mais dores parado, eu andando minhas dores, que eram nível 9, agora estão em 4, o inchaço sumiu e está quase na normalidade. Então, lembrando para vocês também, que o Dr. Luigi falou, nós temos o curso de Direito Médico Preventivo, o curso realmente está muito bom. Essa abordagem de prontuário, de termo de consentimento, é muito interessante mesmo, acho que todos deviam saber. E o QR Code do Instituto, para quem quiser ou puder fazer uma doação, o Instituto Ana Vitória Lana é o que mantém o projeto das feridas e dos lesados medulares. Então, agradecer ao residente, meu parceiro, e o Dr. Fábio Lana, e deixar o meu Instagram e o meu número de WhatsApp para alguma dúvida, e falar que nós não é que não devemos ter medo, mas se tivermos medo, vamos com medo mesmo e vamos fazer acontecer. Obrigada. Bom, pessoal, então vamos lá, a discussão dos casos conforme a gente tinha conversado. A intenção aqui não é arrumar briga com ninguém, tá? Acho que é a primeira coisa que a gente vai precisar conversar aqui agora. Então, como a gente tinha conversado, a regenerativa ela vem para somar nos tratamentos, ela não veio para substituir nada. Tá? Então, os próximos casos, por mais que sejam possivelmente bastante polêmicos, eu trago alternativas para casos específicos de pacientes e para a gente discutir, saber que isso existe e saber o que a gente consegue, até onde a gente consegue chegar com a regenerativa. Bom, então, primeiro caso, trazer um caso de um paciente de 30 anos do sexo masculino com entorse de um joelho durante uma partida de futebol. 7 dias de atendimento. Sem história patológica pregressa, em uso de analgesia com anti-inflamatórios não esteroidais. O paciente era praticante de futebol, e musculação e corrida de rua. Então, na época da Covid, o paciente tinha acabado de perder um ente muito, muito querido aí da família, ele não queria de maneira nenhuma passar por nenhum tipo de procedimento cirúrgico e internar em hospital. Então, ele procurou atendimento para que a gente pudesse trazer alguma alternativa para ele. Então, o paciente no exame físico, ele tinha uma dor intensa no joelho, com um edema bastante volumoso, diminuição da amplitude de movimento, uns testes ligamentares para o ligamento cruzado anterior, moderadamente positivos aí, talvez pela precocidade do caso e pelo grande edema do joelho dele. Então, a gente tinha aí uma alteração no joelho dele, a gente tinha uma tríade de Donoghue, né? Então a lesão do ligamento colateral, a lesão do menisco e do cruzado anterior, lesão total, trazida aí em ressonância magnética. Então você vê que a visão do radiologista, ele trouxe uma lesão completa do ligamento colateral, do ligamento cruzado anterior, perdão. Proposição de tratamento do paciente, inclusive a discussão da nossa aula de hoje. Então, o BMA matriz. O paciente foi infiltrado com 30 ml intraarticular em 3 sessões mensais para esse paciente, certo? Então, a cada mês o paciente foi abordado, foi coletado BMA, fazendo a mixagem com ácido hialurônico. Então, coletado 26 ml de medula óssea mais 4 ml do ácido hialurônico, que já vinha com antioxidante. Então, follow-up do paciente. Então, na abordagem do paciente, em setembro de 2020, a gente tinha as lesões, a gente vê uma lesão insercional femoral. Em agosto de 21, quase um ano, a gente vê um estiramento um pouco mais marcado do ligamento colateral, do ligamento cruzado, perdão, e a gente consegue ver alguma organização dessas fibras. E no follow-up aí de dezembro de 2021, a gente tem uma regeneração, um reparo desse ligamento colateral. Então, a gente vê a melhora dos testes funcionais do paciente e de dor do paciente. Então, o paciente zerou a dor, voltou à função e fala, tá, mas Luigi, melhorou a ressonância, o ligamento está folgado, o paciente tem alguma função, voltou a fazer o que ele fazia, como se tivesse operado. Então, o paciente ele
paciente é o que finaliza a partida aí, então, depois do tratamento, cerca de 1 ano do tratamento, o paciente tem firmeza suficiente para voltar para a sua prática esportiva. Tá? Não suficiente, trouxe mais um caso desse para a gente ver. Então, um caso foi cortesia do Dr. Henrique Valadão, o paciente que ele tratou juntamente com a equipe. Mesma coisa, entorse de joelho durante uma partida de futebol, tá? Sem nenhuma implicação clínica relevante, um exame físico muito semelhante, inclusive, com o daquele paciente que a gente trouxe. Edema bastante volumoso de joelho, amplitude de movimento limitada, um teste parece exatamente o mesmo desse paciente, inclusive, né? Então, a ressonância dele, a gente vê a lesão agora mais tibial, né, não tão femoral do ligamento. Tratado dessa forma, protocolo mesmo, tá? Então, a gente teve um tratamento com 30 ml do BMA, com 3 ml da N-acetilcisteína, que é o Fluimicil, um precursor da glutationa, e o ácido hialurônico, tá? Então, não foi inteiramente intraarticular esse caso, o paciente ele passou por hidrodissecção de ligamentos colaterais, passou por tratamento de musculatura, intraarticular foi algo em torno de 25 ml de solução final. Tá? Então, follow-up do paciente aí, dezembro de 21, abril de 22. Certo? Então, um paciente que ele vinha evoluindo com uma reorientação das fibras do ligamento cruzado anterior. No follow-up, então, 1 mês depois da terceira sessão, o paciente ele tinha uma dor de 1 em 10, sem instabilidade. E é aí onde vem a questão. O paciente melhorar o ligamento? A maioria deles melhora. 80% dos pacientes aí que não tratam cirurgicamente, eles têm alguma recuperação imaginológica do ligamento cruzado. Mas sem instabilidade, sem dor, é pouco provável. 4 meses depois da última infiltração, o paciente, por um acaso, torceu o joelho novamente numa prática de uma partida de tênis, voltou com muita dor, mas não teve instabilidade. Ele teve testes meniscais positivos e ele evoluiu com uma lesão em alça do menisco. Aí não foi o ligamento cruzado. O ligamento, mesmo com entorse, ele teve resistência suficiente para resistir um novo entorse. Então ele teve aí uma lesão de menisco. Foi passado daí, então, depois da última aplicação dele, por uma artroscopia. A gente tem uma visão artroscópica desse ligamento. Então, foi realizada uma sutura do menisco desse paciente e, obviamente, realizado a augmentation com BMA novamente. E aqui a gente tem as imagens intraoperatórias desse ligamento. Eu acho que não... que coisa boa. Quem quiser ver essas imagens, me manda lá, me avisa no privado que a gente encaminha. Só acontece aqui em cima mesmo, né? Mas o ligamento, ele tinha uma tensão, ele foi resistente à tração ali durante a artroscopia. Essa é uma imagem bem interessante da gente ver. Então, depois de aproximadamente 2 meses desse novo entorse do paciente, o paciente sem ainda instabilidade, com testes meniscais negativos, ele teve a sutura do menisco dele com augmentation com o BMA, então ele teve recuperação funcional plena de todas as atividades que ele fazia. Terceiro caso, também para a gente ver, brigar um pouquinho, paciente com uma lesão um entorse de joelho da mesma forma, um pouco mais crônico dessa vez, aproximadamente 45 dias do atendimento. Essa paciente também não queria de maneira nenhuma operar. Então, lembrar que a gente não indica tratamento para qualquer um. O paciente ativo, atleta, rompeu o ligamento, vamos fazer esse tratamento. A gente tem essa conversa com o paciente. O paciente opta por não fazer a cirurgia, pergunta se tem algum processo. A gente afirma para o paciente que é uma terapia experimental, que a gente vai fazer um teste com ele, que tem um potencial de melhorar, e o paciente topa entrar no tratamento acordado legalmente, de uma forma que a gente consiga fazer esse tratamento sem nenhum prejuízo a ele. Então, são pacientes que optaram pelo tratamento conservador. Então, uma paciente agora do sexo feminino, também jovem, 32 anos. O exame físico parece que é o mesmo de todos os pacientes, então eles vieram com essas alterações, e eu trouxe esse paciente especialmente, porque ela passou por um tratamento um pouco diferente. Ela teve uma lesão parcial aí do ligamento cruzado anterior e do colateral medial. Tá? Então, as imagens ali, a gente vê até um tombamento um pouco maior do coto do ligamento cruzado anterior. Importante que a gente sempre traz a visão do radiologista também. Então, o radiologista ele traz que ele teve... a paciente ela teve uma ruptura extensa completa do ligamento cruzado anterior, no terço proximal. E o tratamento da paciente, ela foi um pouco mais meticuloso, vamos dizer assim. Eu trouxe ele um pouco mais farto. Quando eu trouxe para vocês aquele pentágono regenerativo, era para mostrar que a gente pode associar técnicas. Tá? Então, nesse caso, essa paciente ela teve uma associação do BMA com o PRP.
Então, oferecendo celularidade, fatores de crescimento, scaffold, antioxidante. Dentro disso tudo, a gente tem alguma liberdade para trabalhar. Então, para mostrar que teve uma associação do uso de PRP com o produto derivado da medula. Tá? Aqui foi um PRP descrito da casa, que é o PRP gel matriz. Tá? Então, aqui quando a gente fala 21 ml de PRP, a gente fala de 15 ml do gel matriz, que é uma mistura com ácido hialurônico, né, do gel de albumina. Então, a gente pega o PPP e, ao invés de desprezá-lo, a gente aquece a 70 graus durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Essa albumina ela é desnaturada, tal qual cozer um ovo. Então, quando a gente cozinha um ovo, a albumina do ovo ela vai solidificar. Esse PPP ele passa por um processo semelhante com propriedades de scaffold. Então, essa é uma publicação da casa também, o PRP gel matriz. Tá? Foi utilizado 6 ml quando a gente fala Buff Coat, a gente fala do PRP propriamente dito. Então, associou-se 6 ml do PRP mais 15 ml dessa albumina desnaturada em forma de gel. A gente fez 25 ml dessa solução total intraarticular, foram hidrodissecados os ligamentos colaterais por conta da dor da paciente. A gente fez um tratamento também dos isquiotibiais, que a paciente tinha uma sintomatologia tal qual uma tendinopatia dos isquiotibiais. Sobrou alguma coisa do biológico, a gente fez hidrodissecção de algumas cicatrizes que ela tinha para aproveitar o produto e não perder. E aqui a gente iniciou a associação com as terapias biofísicas. Nesse caso dessa paciente, a gente utilizou terapias por onda de choque e o campo eletromagnético de baixa intensidade para melhoramento trófico. Tá? Aqui a gente usou o protocolo da marca. Tá? Então a máquina que a gente utilizou sem conflito de interesse foi da BTL. Aí, logo direto após após a aplicação, a paciente diminuiu a dor da paciente e testes negativos aí para lesão do ligamento cruzado. Aqui eu errei a data, tá? Então, ela voltou no mês 6. Tá? Então, ela fez a primeira aplicação no mês 5, segunda aplicação no mês 6, e a paciente achou muito traumático a coleta da medula. Então, ela se sentiu desconfortável, ela achou que não queria passar por esse processo de novo. Respeitando a função da paciente, a gente utilizou somente sangue periférico. Então, Luíde, como que você escolhe o produto? Conversando com o paciente. Óbvio, a gente tende a indicar o que a gente acredita que seja melhor para o caso do paciente, baseado na vasta literatura que a gente tem para qualquer tipo de produto biológico, mas nesse caso a paciente optou por não utilizar produtos da medula óssea. Então fizemos o PRP e associamos o fator de crescimento também exógeno. Então, utilizado apenas a terapias por onda de choque como adjuvância. Depois, na terceira aplicação, a gente conseguiu conversar com a paciente novamente, a gente dessa mesma forma, explicando os benefícios de uma associação desses produtos da medula óssea, a gente fez um produto intermediário que a gente está em fase de teste, que é o intermediário entre o BMA e o BMEC. Tá? E foi realizada uma solução de 20 ml intraarticular. Nessa forma, como a paciente ainda não tinha ganho tanta extensão, a gente fez uma abordagem dos ligamentos colaterais novamente, juntamente com os nervos geniculares. Então, a gente fez uma abordagem biológica aos nervos geniculares. E terapias biofísicas, dessa vez com campo eletromagnético de alta intensidade, que é o sistema superindutivo, o CIS, um procedimento para melhoramento trófico, para ganho de contração muscular dessa paciente. Então, o paciente retorna aí com uma ressonância magnética aproximadamente 150 a 180 dias, com diferença entre uma e outra. Então, aproximadamente 5 meses de tratamento, com uma descrição pela radiologista. Aqui a gente tem ligamento cruzado alterado, discreta alteração fibrocicatricial do ligamento colateral, do ligamento cruzado anterior, perdão. Então, uma comparação, 5 meses aí de diferença entre uma ressonância e outra. A gente teve uma melhora funcional da paciente suficiente para ela retornar às atividades dela. Eu vou aproveitar, vou pular um pouco esse caso para não ficar tão extenso. Vou discutir um outro caso um pouquinho mais polêmico, já que é para a gente discutir até onde a gente pode chegar. A gente tem um projeto de tratamento de lesados medulares, eu acho que já deve ter chegado ao conhecimento de algumas pessoas. Esse projeto é tocado pelo Instituto de Pesquisa Clínica na Vitória Helena. Esse caso foi apresentado pelo Dr. Douglas Santos, num congresso recentemente no Nordeste. A estruturação desse caso foi dele, né? Ele faz parte da nossa equipe do tratamento deste projeto dos lesados medulares. E eu trago para vocês o caso de um paciente de 32 anos, do sexo masculino.
O paciente ele é motorista de transporte escolar. Ele começou com uma perda de estabilidade, uma instabilidade de tronco geral e uma fraqueza mais marcada em membros inferiores, com uma evolução de aproximadamente 1 ano. Então, o paciente com uma ressonância típica de uma estenose central, uma espondilose torácica, né? Então, ele teve uma alteração não marcada medular, mas ele passou por uma cirurgia de laminectomia com fusão T2, T5. Então foi realizada essa cirurgia, uma artrodese para tratamento dessa estenose que ele tinha, e ele evoluiu no pós-operatório com uma lesão medular. Então ele fez uma mielomalácia, uma mielopatia, e o paciente ficou paraplégico a partir dessa cirurgia. Então ele teve uma perda de função do nível que ele foi abordado ali, em torno de T2 a T5, e uma perda sensitiva e motora desse nível para baixo. O paciente ele entrou nesse processo de pesquisa que a gente tem. É um projeto que ele é patrocinado, então o paciente, para entrar, a gente precisa ter doação de alguma empresa. Então, ainda hoje, a gente tem uma limitação de atendimento desses pacientes. A gente tem atualmente 17 pacientes em tratamento. Foi utilizado, então, um aspirado de medula óssea associado com gangliosídeo GM1, o CIGEM, um fator de crescimento neuronal. Ele é um gangliosídeo extraído suíno, né? E ele foi associado junto com o BMA numa infiltração de hiato sacral, juntamente com a musculatura paravertebral. Esse é o protocolo que nós temos tratado para esses pacientes. Então, uma estimulação do plexo sacral, juntamente com uma estimulação da musculatura paravertebral. As sessões, elas são mensais. O nosso planejamento inicial são de 12 meses de segmento. O paciente, atualmente, ele está na 5ª sessão. Então, o paciente, lembrando, evoluiu com uma lesão medular, com uma mielopatia pós-operatória, pós-laminectomia. Ele vinha aí aproximadamente 2 anos de cadeira de roda, com pouca ou nenhuma mobilização. Atualmente, o paciente está na 5ª sessão. Paciente em pé, com controle de tronco. Dos 17 pacientes, a gente tem 6 que ganharam algum grau de força a ponto de conseguir sustentar o próprio peso em cima das pernas. Aproximadamente 2 ou 3 deles voltaram a andar com suas funções, mas o que todos melhoraram? Controle de tronco, todos têm instabilidade do core, melhoraram muito a bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Então, pacientes agora com sensação de plenitude vesical e com regulação do trânsito intestinal. Pacientes que antes evacuavam em cerca de 1 vez por semana, hoje eles, sem auxílio nenhum, sem necessidade de estímulo mecânico, o paciente tem evacuação sozinho. Então, uma melhora da função dos pacientes, né? Os casos que a gente tinha para tratar, novamente, todos esses casos eles são tocados pelo Instituto de Pesquisa Ana Vitória Lona, tá? E pelo nosso grupo Orto Regem. Era isso aí. Por que você fez uma injeção sacral se a lesão era torácica? Porque a proposta do grupo não é que a gente tenha que fazer, tanto que a gente não faz nenhuma infiltração intratecal e nem dentro da medula do paciente, que a gente não tem evidência suficiente para achar que a gente vai conseguir religar uma medula. É um projeto piloto que a gente está tratando. A intenção de fazer a injeção do hiato sacral é modulação do plexo sacral. Uma bioneuromodulação do plexo sacral, inclusive é uma publicação que vai vir logo para frente aqui. Mas espera aí, o plexo sacral dele está íntegro? Sim, mas está chegando informação ali? Não, epidural. Epidural. Com a intenção de fazer uma modulação desse plexo sacral, que logo à frente a gente tem o plexo intestinal. Então a intenção seria fazer um estímulo caudal para esse paciente, tentar fazer um estímulo do plexo intestinal desse paciente e fazer um estímulo ascendente, porque, como a gente disse, a gente não tem somente os fatores regenerativos, eles não têm somente diferenciação celular. Então são fatores neurotróficos e a gente estava tentando estimular via placa motora, tanto na musculatura que a gente tem feito atualmente, quanto nesse estímulo do plexo sacral, da gente fazer um estímulo ascendente. A gente tem um certo grau de estímulo neuronal quando a gente faz a injeção do plexo sacral. Mais perguntas? Fluxo proximal, né? A partir de segmentos distais do neurônio, né? Do axônio, aliás, é o fluxo axonal proximal. Assim como tem o do proximal para o distal, tem o do distal para o proximal, talvez possa estar relacionado. Com certeza. Essa é a hipótese, é um projeto piloto.
A gente não tem muita resposta para te falar, a gente está tentando entender por que esses pacientes estão levantando e por que eles estão melhorando toda essa parte do trânsito intestinal. Não tem uma resposta para você de qual que é o mecanismo que isso acontece, mas é a mesma função da gente estar fazendo paravertebral. Qual que é a lógica da gente fazer uma injeção muscular no nível da lesão? Porque a gente tem um plexo vascular que vai levar esse produto lá para dentro. Quando a gente fala de medicina regenerativa, de células e fatores de crescimento, a gente tem uma inteligência celular. A célula tem o que a gente chama de homing, né? A célula procura onde ela tem que ir. Da mesma forma que a gente tem liberação de citocina e comunicação que circula o corpo e acha onde está o foco da lesão, da mesma forma é o que a gente imagina que seja feito. Então, todo esse plexo vascular perimedular, ele leva esses fatores de crescimento e leva essa comunicação via sistema nervoso parasimpático, via novos brotamentos epidurais, a gente não sabe dizer ainda, mas essa é a nossa primeira hipótese. Mas vocês têm algum receio de colocar próximo ao local da lesão? Com certeza. Projeto piloto. Se der algum problema aqui, acabou o projeto, né? Então a gente está indo para ter um pouco mais de cautela. Pergunta em relação, você falou de BMA matriz. Você, a princípio, faz o BMA matriz associando o BMA com ácido hialurônico. Isso. O BMA com ácido hialurônico. Tá. Essa é a descrição. Existe algum preparo com aquecimento para tentar fazer uma matriz de fibrina para que o próprio BMA se torne estruturado como se fosse um coágulo? Não tem necessidade. Quando a gente tira o BMA, tanto que a gente, quando faz a coleta, a gente mantém ele refrigerado no gelo até a gente fazer a infiltração. Porque em temperatura ambiente ele coagula muito rápido, não tem necessidade desse estímulo. A própria temperatura ambiente já ativa essa matriz de fibrina e ele já desenvolve esse scaffold natural, esse coágulo, sem precisar de nenhum aditivo térmico nem químico. Aí quando a gente faz essa associação, a matriz, ela se associa com a matriz do ácido hialurônico e o scaffold, estruturalmente, ele fica diferente. Essa é a ideia. Perguntas? Ok. Obrigada pela apresentação dos casos. 2 perguntas. A primeira, estou tentando também entender o caso do paciente com lesão medular. Se vocês classificaram o ASIA, né, a classificação A, B, C, D, sendo completo, incompleto. E a segunda, se os pacientes que receberam plaquetas ou BMA tem o risco das células serem rompidas com a aplicação da sonda de choque e quanto tempo depois se segura fazer a sonda de choque depois deles terem recebido infiltração? Perfeito. Todos os pacientes, a gente aplica 6 questionários no paciente, a ASIA é um deles. Tá? A gente avalia tanto a parte de dor álgica do paciente, tanto a parte funcional, quanto ASIA, quanto espasticidade. Esses pacientes, via de regra, eles evoluem com muita espasticidade. Então, a gente aplica o Ashworth neles também. Tá? Então, alguns pacientes, não todos, porque a gente não tem uma linearidade dentre todos. Tem pacientes que já estão terminando as 12 sessões, tem pacientes que acabaram de entrar no protocolo de tratamento, mas os pacientes que estão mais antigos, eles melhoraram o ASIA. Tá? Eles tiveram uma alteração, uma melhora do ASIA. Todas as lesões completas. A gente tem 2 pacientes que são eles passaram de A para B. Então tem uma paciente nossa que ela tem uma lesão medular cervical que ela já está tendo algum estímulo de membros inferiores. E a onda de choque, ela entra como adjuvante do tratamento biológico, ela pode ser utilizada logo após a aplicação. Depende da intensidade. A onda de choque que a gente usa é uma onda de choque focal, né? Então ela é um campo piezoelétrico, ela não é basicamente uma onda mecânica, tal qual a onda de choque radial. Então, não é uma onda de pressão, ela é literalmente uma onda de choque. A unidade muda de bar para joule, né? Então, a gente entrega uma quantidade de energia controlada e, a princípio, in vitro não tem indício de lesão tecidual com a energia que a onda de choque entrega. Então, via de regra, tá? No serviço, a gente tem o hábito de fazer a aplicação do biológico e a maioria dos pacientes, eles recebem onda de choque adjuvante logo após a aplicação. Mais alguma pergunta? Senhores, então agora nós temos um pequeno lanchinho e retornamos às 14 horas. Muito obrigado.